Cerveja feita em casa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cerveja Feita em Casa. Hoje um episódio pós o fim aí da nossa série de ingredientes de cerveja e depois também do nosso resgate aí do áudio do Cadu. Hoje com uma cerveja muito especial, cerveja do Maurício, conhecido como Magal. Bem-vindo, Magal. Opa, obrigado aí por vocês terem me convidado e espero que vocês gostem aí da minha cerveja. Gostaremos, com certeza. Já gostamos, por sinal, né, Fafá? Sim, senhor, já tá aprovada. Então hoje temos conosco Lucas, conhecido como Luquita da cerveja. Opa, hoje vamos tomar uma cerveja que fica de olho na gente, hein? Ih, olha lá. Yuri, conhecido como Yuri. De olho na gente e muito saborosa, diga-se de passagem. Maurício, conhecido como Magal. Opa, sou eu aí, eu sou o homem do olho. Fabrício, conhecido como Fafá. Isso aqui é Illuminati, isso aqui é coisa do cramunhão, do canhoto, dos sete peles. Sete peles é foda. Além de mim, Rodrigo, conhecido como Ronco, que digo, hoje o tema e a cerveja são muito bons. Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em casa. Brincadeira, bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. O tema de hoje é métodos de fabricação de cerveja. A gente já debateu um pouquinho os temas, os ingredientes cervejeiros, né? E a gente achou interessante trazer esse tema agora para a pauta, para a gente começar a série, então, de fabricação mesmo de cerveja, né? E é até interessante o Magal tá aqui com a gente hoje, porque, pelo que o Lucas comentou, o Magal, você começou numa cervejaria e foi para caseira depois, né? Exato, trabalhava com cervejaria. Ah, muito legal. Nessa sua transição, o que você pode comentar pra gente sobre o que você considera como cerveja caseira? É aquilo que eu falo pra você, que junta, você geralmente faz com muitos amigos, muitas vezes, esse tipo de cerveja, e obviamente você também tem aquela cultura do panelão, né? Você faz com a panela, utiliza seus métodos, você pode fazer com o all grain, né? Ou você comprar um kit, né? Que nem é tão utilizado o kit aqui, né? É isso mesmo, cara? Isso, bem essa ideia mesmo, né? A gente que é mais ou menos essa ideia de juntar uma galera pra fazer cerveja, assim por diante, né? Digamos assim que se o riquinho rico comprar um processo tudo automatizado e fizer na casa dele, não é considerado cerveja caseira, então. Até poderia ser, mas tira um pouco do espírito da cerveja caseira, que é aquela coisa da experimentação, né? Da diversão, do social com os amigos mesmo, de reunir a galera pra fazer cerveja e tomar cerveja e conversar sobre cerveja e tal. Que é a melhor parte da nossa cerveja, né, Fafá? Com certeza. Vem se reunir e ficar falando bosta o dia inteiro. Inclusive tem uma coisa bacana aí, né, nisso tudo. Eu acho que o processo de produzir cerveja caseira, dessa coisa aí da panela e tal, faz você valorizar ainda mais a sua cerveja, né? Porque você passa a perceber o trabalho que dá fazer uma cerveja. E é super tranquilo convencer a sua esposa que sim, você vai passar o dia inteiro moendo grãos e cozinhando um chá que vai virar cerveja depois. Facinho. Mas então a gente concorda mais ou menos que seria essa ideia mesmo, que é mais ou menos essa união de amigos, o pessoal aí fazer, mais ou menos essa coisa meio patriarcal, né? Juntar a galera e fazer isso aí, né? Eu acho legal, esse acho que é o espírito do negócio, né? Sim, com certeza. Até traz um pouco do perfil do cervejeiro caseiro, né? Que a gente, quando fez o curso lá de cerveja caseira lá em Campinas, é meio que todo mundo meio parecido, assim, né? Tipo, muita gente que já tá de saco cheio do trabalho e quer ter uma folga de vez em quando, que resolve fazer cerveja no final de semana, né? Que é um excelente passatempo, diga-se de passagem. De novo. Sim. E foi interessante também de ver no curso que praticamente ninguém tava sozinho lá, né? Quase todo mundo tava com um grupinho, fossem 2, 3, 4. É verdade. Acho que justamente pra mostrar como é a cerveja caseira, né? Porque o legal mesmo é fazer em galera mesmo. Mas fazer cerveja caseira não é fácil, né? Tem várias limitações, assim, né? Magal, quando você entrou pro lado da cerveja caseira, quais foram as principais limitações que você sentiu, assim? Do que você sentiu falta da cervejaria?
Cara, então, o que acontece? Quando eu trabalhei com cervejaria, cara, que nem eu tava explicando, acho que eu não expliquei direito pro Kita. Eu trabalhava com a parte administrativa da cervejaria, eu trabalhava na inteligência de mercado deles. Eu trabalhava diretamente com a estratégia da empresa. Obviamente, eu até posso falar qual que é a cervejaria, eu não sei se eu posso fazer a propaganda dos caras, mas também eu trabalhei na cervejaria Petrópolis durante uns 4 anos com eles. Aí eu trabalhei em algumas partes de venda, assim, depois eu fui trabalhar com a inteligência de mercado deles. E quando eu migrei, foi assim, eu tive algumas ideias lá dentro de mercado cervejeiro mesmo. Eles estavam passando algumas coisas sobre... eu tava vendo que a Ambev estava adquirindo algumas marcas aí, tava meio que tomando conta do mercado. Aí eu cheguei e pensei, nos estudos de mercado que a gente tava puxando lá, eu percebi que tinha uma fatia bacana que eles poderiam trabalhar e eles não estavam trabalhando, que era trabalhar com digamos, pegar 4 tipos de cerveja e trabalhar numa determinada região, né? E o que eu posso falar? Eles não entenderam bacana isso, não acharam interessante para eles, porque eles eram muito grandes, não era uma empresa tão responsiva como deveria ser. E então eu saí de lá. Aí quando eu saí, fiz alguns cursos, tentei me dar uma especializada para eu começar a entrar nesse ramo de cerveja caseira. Eu comecei com uma cervejinha, comecei com alguns testes, chamei o Luquita para dar uma olhada e tô indo pra cima com essa cerveja aí, cara. Tem umas pessoas que estão gostando, outras eu recebo algumas críticas e tal, mas tudo é basicamente começando como um hobby, né, cara? Mas a gente sempre tem algumas pretensões aí mais pra frente. Ah, sim, com certeza. Pretensões grandes, eu imagino, né? É muito bom. Bom, o que eu sinto lá quando a gente faz cerveja, que às vezes fica faltando, esse lado que você comentou da parte de marketing é interessante, porque eu não sei se eles te ouviram depois que você saiu, mas eu tenho um colega que também trabalhou na Petrópolis, acho que ele ainda trabalha, por sinal. Não sei se ele está na parte de estratégia, mas ele trabalhou lá um tempo, né? Acho que está lá ainda. E ele falou que eles estavam comprando algumas cervejas, mas assim, muito poucas, principalmente comparado com a Ambev, né? A Ambev resolveu comprar todo mundo que podia, né? E expandir mesmo o seu horizonte para esse lado do artesanal, do especial, né? Da premium. Mesmo porque eu acho que quem a Ambev não comprou, tava chegando a Brasil Quirin aí na jogada, comprando muita gente também, né? Então acho que isso acabou acirrando o mercado aí pro lado da Ambev de avançar sobre quem eles viam com potencial, ou sei lá, o que os motiva nesse caso, né? Antes mesmo da Brasil Quirin, né, a própria Skin tava comprando muita gente, né? Quando a Brasil Quirin comprou a Skin, a Eisenbahn já era e a Baden-Baden também já era da Skin, né? Sim. Foi uma aquisição que veio de lambuja aí pra aqui em Brasil, que foi uma ótima aquisição, por sinal, né? Foi uma excelente aquisição. Inclusive, essa questão aí dessas cervejas estão é porque eles perceberam, né, cara, o tamanho que é o mercado e o tanto de dinheiro. A hora que você coloca isso numa planilha, cara, que você põe na mesa pra você ver na reunião, você tá perdendo muita grana, né, cara? Aí eles ficaram preocupados com isso e quer tomar as rédeas do mercado, né, meu? Mas o problema é que muitas vezes eles pegam a marca pra destruir mesmo, né, cara? Só pra encerrar. É isso que é foda. Pra acabar com a concorrência, né? Exato. Eu não sei se vocês ficaram atentos aí o que eles estavam fazendo com a parte das garrafas. Vocês viram o que eles estavam fazendo com as garrafarias? Não. A garrafaria foi o seguinte, você percebeu que aquelas garrafas de 300ml da Ambev, por exemplo, que eles estão colocando agora no mercado, lembra que eles tinham umas logomarcadas, né? Sim. Então, agora apareceu umas que não são logomarcadas. Você percebeu isso também? Não, eu não reparei também. Na verdade, não, né? Tem umas cervejas que não são logomarcadas deles, que vem na garrafa escrita Ambev. Essas cervejas aí, o que eles fizeram? Eles estão comprando de garrafarias pequenas que fornecem para produtores caseiros, cara, e para cervejaria artesanal. Então eles estão desabastecendo o mercado de garrafa, cara. Se você hoje em dia for procurar algumas garrafas com umas garrafarias, eles acabam não conseguindo fornecer para você. Por exemplo, a 300ml eles quase não tem mais no mercado, só tem 330. Ou eles vão ter e num preço absurdo, né? Exato, só quem tem estoque. Peguem as garrafas da Boêmia que vocês tomaram esses dias atrás, os programas anteriores. São todas garrafas de 300, igual o pessoal do artesanal usa. Sim. Exatamente. São as pequenas. Mas não existe monopólio no Brasil. Não existe. E jamais em tempo algum.
Mas vamos voltar para as cervejas caseiras? Voltando pro A gente tema. tá fugindo. Esse aí é um tema para um outro podcast. A gente pode falar bastante disso daí, inclusive no Cerveja Pod, né? É um tema bacana, assim. É um tema muito bom pra gente visitar. Mas quando eu pensei nas questões das limitações do cervejeiro caseiro, me veio muito a questão de eficiência mesmo da panela, né, que é bem menor do que da cervejaria, e também algumas questões como, por exemplo, a gente acaba tendo mais liberdade para inventar, mas quando a gente tenta repetir a receita é muito difícil, né? Eu vejo isso como uma dificuldade do cervejeiro caseiro. Não sei se você passa por isso também, ô Magal. Não, então, é complicado. Quando você for formar a sua receita, até você conseguir atingir um padrão, que a palavra é essa que você tem que atingir, é o padrão seu de cervejas. Mas também tem aqueles caras que não querem manter, eles querem ficar alterando a receita, fazer do jeito que ele quer. Toda hora ele quer montar uma receita diferente, é meio uma espécie de chefe mesmo, né? O cara ele quer fazer toda hora uma diferente. Na hora que eu falo pra você, que eu tava voltando ao assunto, na parte do padrão, pra você atingir o padrão, cara, aí você tem que anotar direitinho, você tem que verificar, você tem que ter uma balança muito bacana, cara, porque querendo ou não, a mesma parte do lúpulo, cara, você fala assim, é 30 gramas aqui e tal, mas se você botar uma alteraçãozinha que seja, vocês sabem como é que é isso. A cerveja já fica totalmente diferente, cara. Às vezes você deixa ela às vezes uma temperatura altera, às vezes você tem por exemplo, esse tempo frio aqui, cara, acaba atrapalhando. Se você for fazer uma fermentação ale, muitas vezes atrapalha. Por exemplo, a gente estamos aqui em trecho de serra aqui, em Cotia, aqui indo pra Calcaia. Se você usar, por exemplo, esses fermentadores de plástico mesmo, cara, isso vai dar uma alteração danada, entendeu? Com o tempo de fermentação. Quando você for ver, cara, você tá levando muito mais tempo que isso. Isso acaba atrapalhando o padrão da sua cerveja. E por você ser já caseiro, isso atrapalha ainda mais, cara, que muitos não tem, né, o fermentador digital, todo inox, bacana. A maioria é em balde, né? Sim. A grande maioria, eu diria. Esse negócio de anotar a gente usa bastante, né, Ronquidão? A gente anota que hora, minuto, segundo que foi adicionado, quantos gramas ao mosto e tal, pra tentar justamente replicar, né? Mas eu acho que isso também vai muito, né? Entrando um pouquinho de carona nisso que o Magal tava falando, em qual é a sua proposta. Qual é a proposta? O que você pretende com a sua cerveja? Porque eu acho que são duas propostas claras. Se você pretende fazer essa cerveja depois virar algo mais comercial, faz mais sentido que você tenha um padrão. Você anote tudo, quer participar de tente campeonato, replicar tintim por tintim. Segundo, né, assim, dentro dessa perspectiva, eu acho virtualmente impossível que a gente fazendo cerveja em casa, no fogão, né, por mais que você tenha um fogão industrial, controle das temperaturas, dos tempos é muito difícil de conseguir, né? Por isso que as cervejarias, mesmo as micros aí, né? Então, então é resistência, não é chama, porque você consegue controlar as curvas com muito mais facilidade, não sei o que e tal. E eu acho que outra proposta é quando a gente pega alguém como o Cadu, né? Que participou aí o Ronquidão resgatou o áudio do Cadu, e ouvindo o Cerveja Feita em Casa, né? O último programa, a gente viu que, assim, a proposta do Cadu, pelo menos se o Cadu depois dá um toque aí se não for isso que eu entendi, é exatamente a ideia de ser artesanal na acepção do termo. Sim, algo novo e impossível de repetir, né? O artesão, ele nunca faz nada 100% igual. Ele pode ter a mesma inspiração, o modelo seu mesmo, mas e qualquer artesão. Se o cara faz sapato, cada sapato é único. Se o cara faz, sei lá, instrumento de corte, cada instrumento é único. Cerveja não é diferente. Cada cerveja é única, então, né? Eu acho que se a gente pretende falar assim, não, o cervejeiro caseiro, eu tô mais na onda do Cadu. Eu acho que, assim, por mais que a gente tente replicar, olha, nossa receita é essa, isso aqui é o que a gente busca. Mas se você tomar cervejas diferentes, de lotes diferentes, de braçais diferentes, ela vai ser diferente. Porque, como o Magal tava falando, às vezes naquele período X estava mais frio, no outro mais calor, então você deixou um dia a mais a fermentação porque não deu tempo, ou passou 10 minutos disso, 5 daquilo, já realmente impacta na cerveja. Mas eu particularmente acho isso uma coisa bacana, faz parte pra mim da ideia de entender como um processo artesanal.
Essa questão do artesanal mesmo é interessante, né? Porque mesmo que você parta para o lado do comercial, como você citou, Fafá, né, que é uma coisa que muita gente busca, mesmo que você vá para repetição, que anote tudo direitinho, tente replicar tudo mais e tal. Não precisa deixar de ser caseira, né? Não, mas invariavelmente, vai ficar meio paradoxal, invariavelmente você vai ter variações na cerveja, né? Justamente porque você não tem a capacidade de controle que uma cervejaria tem. Exatamente. Né? De temperaturas, de qualidade da água, de quantidade de lúpulo exata, até a quantidade de malte, do malte ser muito próximo do outro, né? Porque a gente sabe que entre uma saca e outra de malte, você pode ter uma pequena variação que vai dar diferença na cerveja. São míseros detalhes, a gente acha que é pouca coisa, mas que somando, no final vai dar uma cerveja diferente, né? A gente mesmo anotando sofreu bastante com isso com a Dragão, né? A gente tem lotes aí que foram melhores do que outros justamente por isso. Sim. E eu acho até que essa aí é a diferença principal mesmo do cervejeiro caseiro para esse industrial, né? Para essa vibe de ser caseiro. É esse meio controle com descontrole que você tem das coisas, entendeu? Você não consegue ter o total controle da sua abraçagem. Você tem na medida do possível, né? E às vezes uma coisa que saiu errado, né? Saiu da rédea, acaba deixando a cerveja melhor, né? Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em casa. Brincadeira, bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. Segundo bloco, então, do cerveja feita em casa, vamos discutir, então, um pouco dos métodos de fabricação. Eu não sei se é por conta do curso que a gente fez ou pelo que eu acompanhei das cervejas caseiras, o que eu vejo é que a maioria das pessoas utilizam o método all grain, que a gente chama, né? Que é somente grãos moídos. Eu vejo pouca gente usando extrato. Essa realidade acontece com você também, ou Magal? Sim, claro. Quando iniciei fazendo curso, foi com esse método all grain mesmo. Mas eu acredito também que hoje em dia é até difícil, não é tão simples, né? Não é que é difícil, mas não é tão simples você conseguir o extrato de malte numa certa qualidade, né? E até existe um outro método também, que é que você utiliza o kit, ele vem, é como se fosse uma espécie de não é um soro. Eu não sei se vocês já viram esse kit. Vocês chegaram a ver geralmente é muito utilizado nos Estados Unidos, que eu acho que aqui deve ter muito pouca coisa, entendeu? Eu não sei se vocês viram, parece um melado, que aí você adiciona só um pouco mais de água, em torno de de 20 a 30 minutos você tá com a cerveja já indo pra adição do fermento. Nossa, já vem com tudo então, lúpulo e tudo mais. Tudo, mata tudo. Não, você adiciona o lúpulo, né, nessa parte aqui. Você só dá mas em torno de 20 a 30 minutos, cara. Então eu não extrato de malte mesmo. Faz essa fervura, porque eu não dei uma lida total no conteúdo. Eu só vi na parte que eles fornecem kit mesmo. Ele vem numas latas, sabe? Tipo extrato de tomate. Negócio meio esquisito mesmo. Então, na verdade, quando a gente fez o curso lá, não sei se a rapaziada vai lembrar, se o Ronquidão e o Yuri vão lembrar, mas tinha lá um australiano fazendo o curso também. Não lembro. E ele tava falando, inclusive, que na Austrália era muito mais comum. Eu não sei se ele é australiano ou se ele era canadense. Eu acho que ele era canadense e o negócio de Austrália foi quando a Bel trouxe extrato da Austrália pra nós, não foi isso? Não, eu realmente não lembro. Mas enfim, eu sei que o cara, ele não era brasileiro, mas eu acho que era canadense. Acho que eu tô confundindo com o australiano porque a Bel nos trouxe uma cerveja lá da Austrália pra fazer nesse sentido. E o cara tava falando que era muito mais comum pra eles comprar o extrato. É igual um xarope, na verdade, né? Isso que o Magal tava falando aí. É um xaropão que o cara pega, ferve a água, né? Ferve não, né? Mas o cara aquece a água, joga esse extrato e rapidão, mesmo meia hora, ele já coloca lá pra maturar a cerveja dele. E inclusive o cara que deu o curso pra gente estava dizendo que existe até uma possibilidade de ter no Brasil, não é comum, mas se você fecha a sua receita de cerveja e você já sabe ali exatamente as quantidades, você vai fazer em escala industrial, que os caras conseguem fazer esses extratos em escala industrial e te passar. Então vamos supor, a gente quer fazer a Dragão, então a gente vai lá, fecha a receita da Dragão e encomenda com os caras aquele padrão do jeito que a gente quer o nosso extrato para facilitar. Mas aí, lógico que cada um vai ter uma ideia aí, mas eu acho que perde até o charme do negócio, né? Pra mim,
pessoalmente, perde a alquimia, e toda essa noção de que a gente estava comentando, que o Magal começou dizendo, e que para nós é a mesma coisa de, reunir todo mundo e dedicar um dia inteiro. Na verdade é mais de um dia, né? Mas pelo menos essa parte inicial de mexer com o All-Grain é um dia inteiro só para fazer isso, para começar a moer, e aí você vai moer do jeito que você acha bacana ali, um pouquinho mais moído, menos moído, para depois fazer o moço. Acho que a ideia do malte parece usar cheat code. Como diria o Pila, é usar RMVB, né? RMVB. Um formato de vídeo muito comprimido que daí você baixa rapidinho e assiste. É interessante o método All-Grain, que ele remete muito ao início da fabricação de cerveja, né? O extrato já é algo bem mais moderno e tal, né? Só que ele requer alguns cuidados muito específicos. Primeiro que ele precisa de mais espaço, né? Que você precisa ter espaço para colocar os grãos, para moer o malte, precisa ter mais equipamentos, né? Para você começar a sua cerveja. E fatalmente ele vai levar mais tempo também, justamente pelo que o Fafá comentou aí. Tem toda a parte da moagem, tem toda a parte da curva de aquecimento, da mostura, né? A maioria dos maltes não exige mostura, ele já está com a curva feita. Basicamente, dos maltes, dos extratos, eles já estão com a mostura feita. É só você adicionar água e lúpulo mesmo, né? E é interessante que a gente vê esse método do All-Grain e ele acaba sendo muito próximo em muitos aspectos, pelo menos a parte já de mostura e de fervura do Brina Bag, né? A diferença é que você vai acabar colocando todos os seus grãos lá num grande saquinho de chá, né? Pelo menos foi como eu imaginei o negócio. A hora que eu tava lendo o método direitinho lá, parece que você tem um grande saquinho de chá e vai mergulhar ele na água quente, né? Achei muito, muito curiosa a descrição do cara, assim. Ronco, mas isso aí não tem... você que manja mais até dos processos, não seria algo parecido com aquilo que a gente tava fazendo? Dos grain bags lá, qual que é a diferença? Eu falhei miseravelmente em entender a diferença. A diferença é que no Brina Bag você vai usar uma panela só, via de regra. Você não vai fazer lavagem do malte depois que você faz a mostura, né? Você pode usar uma panela bem menor, você vai fazer com quantidades menores, até porque a gente usou 3, 4, 5 sacos para espalhar bastante o malte, para ele ter bastante contato com a água, né? No Brina Bag você vai ter um saco só, ou mesmo que tenha mais de um saco, são sacos pequenos, sempre sacos pequenos. Semelhante ao que a gente estava fazendo, a gente pode até dizer que estava fazendo no Brina Bag, só que justamente por a gente lavar o malte depois e trocar de panela, ir para fervura, acaba sendo diferente por conta disso. A ideia do Brina Bag era ser um método mais prático, né? mais simplificado, justamente para as pessoas poderem fazer, por exemplo, em apartamentos, né? Eu estava conversando esses dias com o Ardeng, que já esteve aqui no podcast algumas vezes, e ele fez um curso lá em Porto Alegre de cerveja caseira, tudo, e ele queria fazer. Só que ele tem um apartamento não muito grande. E aí a gente discutiu justamente a possibilidade dele fazer a cerveja dele com o método Brina Bag. E ele ficou de dar uma estudada tudo no método para ver se era interessante tudo, mas ele gostou da ideia, porque você acaba tendo que usar uma panela só, ou seja, você não precisa guardar milhões de panelas dentro da sua casa. Você pode fazer produções bem menores, de 5 litros, de 10 litros, que no All-Grain você até pode fazer, mas é muito trabalho para pouco rendimento, né? E no final você acaba tendo... Ele ia até fermentar num baldezinho que ele tinha lá, ia fazer uma produção pequena mesmo. Tinha separado espaço lá na geladeira dele para fazer a maturação depois, mas ele estava preocupado. Como é que eu vou colocar um balde de 20 litros na minha geladeira? Sendo que eu vou abrir ela todo dia para as rotinas da casa mesmo, né? Ele não tinha nada dedicado para isso. Eu chamaria de criadão no carpete ale. Quase isso. Mas esses métodos, eles são um pouco diferentes dos métodos que utilizam extrato, né? A gente comentou aí já, né, que a questão do extrato remete muito
a praticidade também de se fazer a cerveja, né? Você já pega o extrato pronto, acaba adicionando água e os lúpulos somente, né? É muito prático, mas tira um pouco da questão da experimentação, eu acredito, né? Por isso que algumas pessoas utilizam o que o pessoal chama de partial mash, né? Que seria parte extrato e parte em grãos. Então você utiliza tudo aquilo que é malte base, você pega ele em extrato e você só vai moer e fazer a mistura mesmo dos maltes especiais, né? Que é uma técnica interessante também. Vejo muito pessoas usar isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil realmente não tenho encontrado muito, não. Você chegou a fazer alguma experiência com extrato, Magal? Não, nunca utilizei extratos. Pra falar a verdade, eu vejo só a parte mesmo, eu compro os grãos, né, normal. Agora o extrato, eu nem cheguei a verificar onde eu conseguia comprar esses extratos, entendeu? Geralmente o fornecedor que eu tenho não tem extrato, é só grão. O cara de Campinas lá que deu curso pra gente, ele vende extrato, inclusive ele fabrica o extrato no espaço dele, né? E é interessante que são uns tonéisinhos assim de 5 litros, 2 litros. É bem interessante, parece um mel mesmo. Ele é bem grosso, bem denso, né? Consistência de mel mesmo. Mas é um método bastante prático para quem também tem problema com espaço e principalmente com tempo, né? Porque você acaba fazendo a cerveja de um jeito muito rápido. Então leva quanto tempo mais ou menos para você fazer? Você chegou a fazer com extrato? Quanto tempo mais ou menos você acha que dá numa abraçagem? Tirando por base que quando a gente vai fazer no all grain, a gente acaba levando de 6 a 8 horas aí na abraçagem até pôr para fermentar, né? No extrato, mesmo com a fervura, com a lupulagem, tudo, acredito que 2, 3 horas já esteja tudo pronto, assim. Se for só extrato, né? Se você não for fazer a mostura de grãos especiais. É bem rápido mesmo, hein? E bem mais fácil de limpar depois, né? Suja muito menos coisa. Principalmente se você usa malte de trigo, né? Ou aveia. Fica aquele grude na panela. É uma verdade, beleza, né? pra tirar depois. Ou se você tem o Bila cozinhando com você a cerveja. Também. Agora eu tenho uma dúvida. Quando você usa extrato, como que você faz a filtração? Porque você não tem a casca lá, né, pra ajudar a reter. Na verdade, você não precisa fazer a filtração, porque ele já vem pronto. Você só mistura com água. Aí depois só faz o beer trub só pra tirar o resto de lúpulo e alguma coisa. Depois da fervura? Isso, é só pra tirar o lúpulo mesmo. Isso será que não dá pra encomendar malte, inclusive lupulado? O extrato lupulado? Sim, tem versões de extratos lupulados. Porque eu tenho impressão até, Luquita, até pra você não perder nada. Jogar na panela, levantar a temperatura até a hora que precisa e acabou. Ativa a levedura e joga lá. Eu acho que aí já perde, né, o total eficiência do lúpulo, né? Com certeza. Eu acho mais fácil no mercado comprar uma cerveja. É verdade, fica tão prático, você vai abrir lata, né? Fica parecendo, pra dar um exemplo, pra quem é tonto que nem eu, é a mesma coisa você comprar um tanjal. Todo mundo já viu tanjal aqui? Já. Tanjal, limonjal, laranjal, que é a mesma coisa. Você vai lá, em vez de falar, eu vou pegar tangerina, nós somos os bestas que compram tangerina, vai lá, descasca, bate no liquidificador, coa, adoça. O cara que compra o extrato, ele compra o tanjal. Ele pega a água gelada, põe no copo, joga o tanjal, mistura e bebe. É um exemplo esdrúxulo, mas ele é didático. Sim, totalmente explicativo, né? É verdade, é quase uma cerveja de saquinho, né, cara? Tangue cerveja. E aí, venhamos, convenhamos, não dá pra chamar isso aí de artesanal, né? Aí já meio, na minha opinião, né, mas aí é minha opinião, acho que meio que deturpa a ideia de cerveja artesanal, mas é que nem tava falando agora há pouco, né, que tem pessoas que fazem apartamento, que não tem tempo e quer ter a experiência, né? Só que é aquilo, você não tem a experiência completa, né? Você tem meia experiência, né? Aí acho que é válido, mas pra mim não seria. É por isso que você vê muito em fóruns de homebrew, os caras discutindo justamente isso, né? O cara que fala assim, eu comecei utilizando extrato, aí depois eu coloquei um pouco de grão, não sei o quê. Hoje eu não consigo fazer cerveja se não for no all grain. Eu preciso do all grain
para ter controle total sobre minha cerveja, poder fazer a curva que eu quero, trabalhar as paradas todas e tal, né? É difícil você pegar alguém que saiu do all grain e foi pro extrato. Normalmente a pessoa sai do extrato e vai pro all grain, né? Justamente porque vai intensificando a experiência dela com a cerveja, né? É isso aí, você vai meio que subindo mesmo o nível de dificuldade das coisas. A hora que você começa a ver ali que você... Acho que dá uma viciada em você fazer cerveja, a hora que você vê que pode dar errado, né? Sim. Impressionante, é bem viciante isso aí. Eu considero uma arte fazer cerveja. É uma arte. É uma arte e é um prazer beber a sua cerveja, né? Uhum. Porque realmente a hora que você bebe a sua cerveja, você fala assim, puta que pariu, eu só quero um monte de cereal num saquinho e nós estamos enchendo a cara. É demais. Isso é legal mesmo. É uma das partes que me fascina, principalmente a questão da fermentação. Eu acho uma coisa muito maluca, todos os sabores que são gerados pela fermentação e a gente nem percebe, né? Bom, até não muito tempo atrás era considerado divino, né? Sim. Mas não continua sendo? Não, literalmente Nossa, divino. E o mais impressionante é a hora que você pega, né, a cerveja, depois que você colocou o lúpulo, tudo, que você vai colocar para fermentar, né, para a primeira parte da fermentação. Você pega um negócio quase que meio intragável, não é bacana. Você toma um negócio doce com o lúpulo puxando pro amargo. E aí a hora que você põe lá e depois de alguns dias você já começa a sentir o álcool, você sente o aroma, nossa, ela se transforma, né? É um absurdo, é bem isso mesmo, é a transformação da coisa. É o que você gosta, você fica meio que assim, olha o que eu criei. It's alive. Você se sente meio cientista maluco, né? É verdade, isso aí é bacana. Não, realmente. E para fechar aqui o debate sobre as técnicas cervejeiras, acho interessante a gente comentar que vocês vão ver aí na postagem que tem 3 receitas muito semelhantes entre elas de Ordinary Bitters, né? Uma cerveja até bastante simples de fazer, mas o interessante é que cada uma das receitas utiliza um método diferente. Então tem uma que é all grain, tem uma que é de extrato e tem uma que é brew na bag. Então vocês podem analisar aí e ver qual é a receita interessante, até usar como experiência para ver os resultados que cada uma vai trazer, né? Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em casa. Brincadeira, bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. Vamos então para a parte da degustação. E antes da gente falar o que a gente sentiu na cerveja, né, a nossa avaliação, eu queria pedir para você, Magal, contar um pouquinho a história da sua cervejaria. Como é que você chegou até aqui e tudo mais. Mas não comente a receita, hein? A receita é depois dos nossos comentários, por favor. Eu vou falar um pouco. Vocês tomaram uma cerveja aí, a American Pale Ale. É uma das cervejas que eu estou fabricando no momento. Que eu fabrico ela, eu faço American Pale Ale, a Weizenbier, uma Irish Red Ale e uma Porter. A questão é a seguinte, quando... É basicamente aquilo que eu disse, né? Quando eu saí da Itaipava, eu saí com alguns estudos de mercado debaixo do braço e falei assim, vou aplicar, vou dar uma olhada, vou tentar aplicar e fazer começar a estudar e mais pra frente fazer uma cervejariazinha pra mim. Uma coisa pequena, desculpa. Uma coisa pequena que só tem aqui e que só atenda basicamente a região. Então o que eu pensei? Cheguei e falei assim, olha, pelos estudos o que eu vi é que as pessoas, alguma das 4 cervejas que eu fabrico, alguém vai achar interessante. Porque, obviamente, existem alguns estilos que não são todo o tipo de pessoa que gosta, entendeu? Não é para todo paladar. Por exemplo, a IPA. A IPA é uma cerveja específica, muito boa, que ela é basicamente a cerveja de cervejeiro. Agora as pessoas normalmente, muitas mulheres tomam obviamente IPA, só que tem algumas que não se agradam dela. Então eu tinha uma cerveja para basicamente cada estilo. A pessoa pode pegar e provar e alguma delas, pelo menos a pessoa vai gostar. É difícil alguém chegar e falar assim, olha, eu tomei as 4 e não gostei de nenhuma. Sempre vai existir alguma. Então isso foi parte do meu estudo. E aí a cerveja, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, vamos fazer um rótulo atrativo e que fosse diferente no mercado. Aí nós entramos em contato, eu e a minha esposa Silvana, que é a minha sócia também, nós entramos em contato com
com o Ricardo Camarota da Rick Ilustrações e passamos o projeto do que a gente queria de rótulo, né? Sim. Aí ele fez um rótulo maravilhoso, pelo que eu acho, na minha opinião, eu gostei, achei maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, não sei o que vocês acharam. E que nele tivesse alguns elementos de algumas coisas escondidas, que é uma cerveja basicamente maçônica, né? E nós temos dentro dela, na 600ml, na gravata, tem várias mensagens espalhadas pelo rótulo. Rótulo, toda ela é toda uma cerveja ritualística. E a ideia dela, quando vocês leem a parte de trás, é que ela na verdade tem uma pequena fábula, uma história de como a cerveja foi feita, é um mundo fictício. E aí você consegue verificar. Aí fala sobre o olho, que ele é o olho. Esse olho, ele, dentro dos preceitos maçônicos, ele é o quê? O olho da providência. É o olho de Deus, o olho que está vendo tudo. Porém, na Magalhães ele tem o entendimento também que o olho de Deus é o quê? O olho do cervejeiro. Então ele está sempre de olho na receita, ele está de olho em todo o processo para manter o padrão. E aí acontece dessa forma, é mais ou menos isso. É uma fábula cervejeira que a gente fala. Muito interessante, muito interessante. Eu acabei de sentir uma vergonha tão grande da minha entrada, eu quero mudar, Ronquidão. Você quer mudar? Não, tô brincando. Pô, eu fiquei zoando, brincando do olho tudo ver, né, e tal, e o cara tem uma explicação legal pra isso. Desculpa, Magal. Poxa vida, mas tá certo. É o olho que tudo vê. Não tô é isso. Ninguém disse que você tava errado. Pois é. Mas já que você comentou do rótulo, vou passar então pro nosso especialista em rótulos de plantão, o Yuri. Que gosta bastante sempre de comentar os rótulos, né, Yuri? Sim. Super o que você achou da cerveja e do rótulo? Tenho 3 faculdades nisso. Bom, vou falar tudo de uma vez. Começar pela garrafa, né? Eu gosto dessa garrafa pequenininha aqui, de 300ml, até durante o cast a gente comentou, ele comentou que tá difícil de encontrar, né? E é uma das minhas garrafas preferidas mesmo. Ela não chega a ser long neck, né? Ela tem um pescoço curto e ela é bojudinha. Aí o rótulo eu coloquei psicodélico bastante interessante. E é mais ou menos isso mesmo, né? Tem aqui o malte não, né? Na verdade cevada lá atrás, né? Com os lúpulos ao lado, o olho aí que tudo vê, né? O olho do cervejeiro Deus. E passa todas as informações que você precisa, né? É uma cerveja, o nome da cervejaria, o tipo da cerveja, teor alcoólico, onde ela é produzida. E muito bem montado, viu, Magal? Eu concordo com você aí, você passou pro pessoal especialista aí fazer e foi bem feito mesmo. Gostei do rótulo, as cores são chamativas, isso chama atenção em prateleira também. Eu acho que eu até comentei, agora não lembro exatamente de qual dos últimos podcasts aí, que tinha uma que... é 1906, né? Que ela é super discreta de rótulo, né? O que chama atenção nela é só o preço na prateleira, né? Quando tá barato você acaba levando, porque o rótulo dela é muito discreto. E eu curti, chama atenção de uma maneira bacana, não que nem algumas espalhafatosas meio ridículas que tem por aí. Coloquei no copo. Primeiro, a espuma me chamou bastante atenção, de uma excelente formação, ela parece sólida, tem uma coloração meio creme, mais perto do branco, apresenta a Belgian Lace que está no copo até agora, faz um tempão que eu terminei, está aqui todo o Belgian Lace dela. A coloração da cerveja é um laranja escuro, bastante turva, né? Não é transparente. Chego à conclusão que não é filtrada, que não tem problema nenhum, caso a pessoa que esteja ouvindo não saiba. O aroma, eu senti um lúpulo floral, pouco de frutado. Na verdade eu fiquei bem meio a meio. Hora eu sentia o aroma meio frutado, hora eu sentia floral. Então eu deixei assim meio a meio. E já pelo aroma dava pra sentir que ela estava prometendo um amargor, né? Que não decepcionou. Assim que eu coloco a cerveja na boca eu sinto esse amargor levemente acentuado, ainda dentro do meu paladar, né? O Magal comentou aí que geralmente mulher não gosta de IPA, né? Então tem um pouco de mulher em mim. Nossa, eu tenho muito. A Simone da Baviera ia adorar. Quando ele falou, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, I feel like a woman.
Mas enfim, eu até aprecio uma IPA de vez em quando. Até já devo ter comentado aqui no cast, né? Quando eu vou num bar de cervejas especiais, eu finalizo ou com uma Stout ou com uma IPA, né? Pra encerrar meu paladar, né? Colocar um ponto final na minha noite. O amargor dela é alto, mas não chega nem perto do meu limite. É um amargor muito, muito bem colocado, assim, em quantidade. Eu senti um pouquinho de astringência numa maneira boa. Não é muita astringência que prejudique eu degustar, e sim numa quantidade que eu considero boa, daquele jeito que pede um próximo gole, né? O corpo médio para alto, eu achei até que razoavelmente alto. Eu não sei quanto que deveria ser, né, nesse estilo, mas eu achei um corpo bem pesado, bem presente, mas ainda assim não demais a ponto de empapuçar rapidamente. O retrogosto também veio um amargo lá no fundo da língua. Eu senti bastante amadeirado, uma coisa que eu gosto nas cervejas, desse retrogosto amadeirado. Tanto que eu sempre procuro, e de vez em quando eu encontro até onde não tem, mas dessa vez eu espero não estar errado. A drinkabilidade eu coloquei de média para alta, mais para média, porque é uma cerveja com um peso, mais uma vez, um peso interessante. Gostei, eu tomaria novamente, apreciaria novamente. E a temperatura de serviço eu coloquei como média de 6 a 8, porque ela evoluiu muito bem. Eu comecei a tomar ela bem gelada, como eu sempre faço. E tomo alguns goles, deixo parado, espero esquentar um pouco, tomo alguns. E eu senti que de média para alta temperatura não alterou muito assim. Talvez o amargor dela puxou um pouco mais. Eu prefiro ela numa temperatura média mesmo, de 6 a 8. Eu não sei aí o que o dono vai dizer no futuro sobre a temperatura, mas eu tomaria assim. E é isso, Ronquidão. Muito bom, excelente. E você, Fafá? O Yuri deixou pouca coisa pra falar aí nesse monólogo dele aí. Né? Deixou pouquíssima coisa pra eu acrescentar. Gostei da cerveja, uma cor âmbar, achei muito bonita no copo. Cerveja que não apresentou particulado nenhum. Depois queria que o Magal falasse, não sei se ela é filtrada ou não, com filtro industrial e tal, porque nossa, pareceu geralmente quando a gente pega a cerveja assim, elas têm, né, um particulado um pouco maior. Isso aí não tinha. Tava muito bonita no copo, com esse âmbar bem significativo, bem forte. Fez uma espuma de excelente formação pra mim. As bolhas todas pequenininhas, bastante regulares. Ela durou um tempo médio, a espuma. Ficou um Belgian Lace no copo, tá até agora, inclusive, aí, bem bacana. Com a questão do aroma e o sabor, eu vou pedir já desculpas antecipadas se eu estiver muito fora do que o Magal projetou, do que o Luquita e vocês aí todos estão dizendo, mas eu tô próximo até do que o Yuri, porque meu olfato está bastante prejudicado. Então, na verdade, eu senti, o único aroma que eu consegui destacar foi um aroma de levedura. Assim, né? Eu senti, quando eu comecei a sentir o aroma dela, um aroma de levedura, um quê de fermento de pão aí e tal, mas que não condizia em nada com o sabor dela. Então o sabor da cerveja pra mim, ela vinha um sabor bastante terroso, com notas de madeira. Então quando ele falou madeira, eu falei, poxa, então não devo estar tão longe, que pra mim também pareceu madeira, bastante destacado aí. Não senti um malte doce, pelo contrário, né, tinha até uma certa secura, e o lúpulo bastante bacana, assim, no equilíbrio, na medida. Eu não sou um grande fã de lúpulo, por isso que eu disse aí que as IPAs não são, obviamente, as minhas preferidas, mas o lúpulo super legal, e eu senti um retrogosto nessa cerveja de defumado. Então não sei se tem alguma coisa de malte defumado, depois aí o Magal vai compartilhar com a gente, mas eu senti um leve toque seco de lúpulo, com umas notas meio defumadas aí, bastante bacanas, chamando para beber mais. Eu acho que ela tem um corpo médio, e eu só vou discordar do Yuri, porque eu acho que a drinkability dessa cerveja ela é bastante alta. E para fechar a minha análise, eu achei o rótulo dela bem parecido com o pega dos rótulos da Flying Monkey. Então, quando eu olhei assim, na hora me remeteu a Optical Illusion da Flying Monkeys. Assim, eu sei que a composição é diferente, mas o esquema de cores, dessa montagem, e achei show de bola, muito legal mesmo. Parabéns pro Magal pela cerveja, pelo rótulo, o conjunto todo tá muito bacana. Obrigado. Muito interessante. Algumas coisas eu acho que eu vou fugir um pouco do que vocês falaram, mas eu tomei ela ontem, né?
Antes de mais nada, Magal, parabéns pela cerveja, de verdade. A gente já falou aí em off, né? Mas agora falando dentro do cast, sua cerveja realmente é uma cerveja excelente. O que eu consegui notar nela foi o seguinte: antes de mais nada, a carbonatação dela, pelo menos na minha garrafa, estava um pouco excessiva, porque a espuma dela realmente foi de excelente formação, mas demorou muito tempo, para eu conseguir chegar no aroma. O aroma ficou inteirinho retido na espuma, foi difícil chegar no aroma. Mas foi interessante que quando o aroma chegou, foi um aroma muito, muito bom. Foi um aroma que me conquistou de verdade. Para mim é um aroma bastante complexo. A hora que eu dei tempo para estudar esse aroma, tudo, né, respirar ele bastante. Para quem é escoteiro vai entender o que eu vou falar agora. Ele me lembrou muito quando a gente acorda de manhã no acampamento e tá aquela mistura de orvalho com neblina, com fumaça, com fogo na madeira, né, na lenha para esquentar o leite, sabe? Tá aquele clima assim bem de manhã, assim, bem nascer do sol, assim, né? E eu consegui sentir isso mesmo. Eu senti a madeira, eu senti o pinus, eu senti um pouco da fumaça, eu senti palha e orvalho. Todos esses aromas estavam bastante evidentes para mim. Desculpa entrar aí, Ronquinão, na sua fala, mas o pinus também foi uma coisa que me remeteu. Me remeteu mais o sabor também. Eu não falei aqui porque eu achei que ia parecer um absurdo, mas o sabor de pinos aí, essa coisa da madeira, pra mim era madeira de pinos mesmo, assim. Bem característico. Isso, exatamente. E eu senti um pouco do alcoólico também no nariz, né, no aroma. Acredito que tenha sido até um pouco de encontro com o que o Fafá sentiu na fermentação aí, né? Já o sabor para mim estava muito presente o lupulado, bastante presente mesmo. Um sabor de um lúpulo bastante fresco, que me remeteu bastante a grama, a folhas amargas, né? Rúcula, agrião, essas coisas assim. E um final bastante persistente, adstringente e seco. Só que o álcool não apareceu aqui, o álcool só apareceu mesmo no aroma. E eu achei isso muito interessante porque para mim trouxe uma drinkabilidade bastante alta, somado com o corpo leve ajudou a aumentar essa drinkabilidade. E eu achei que o conjunto todo ele dá bastante destaque pro lúpulo. Ainda que seja uma APA, eu achei ele bastante destacado na parte do lúpulo. Um lúpulo bastante resinoso, ele ficou na língua bastante tempo, assim, né? Só para complementar, Magal, eu acho até interessante que você falou, eu não quis fazer uma IPA, mas eu particularmente, eu mudaria o seu estilo para IPA, ou então eu tentaria colocar um pouco mais de malte, para o malte sair um pouquinho mais na cerveja, para ela ficar mais próxima de um equilíbrio aí da APA, né? E já que a gente está falando de estilo americano, eu colocaria também algum lúpulo que trouxesse alguma nota cítrica, para dar uma característica mesmo dos estilos americanos. Mas é uma cerveja, cara, excelente, realmente muito boa. Eu espero ter oportunidades para provar mais vezes, tomar bastante aí, porque realmente me conquistou. E você, Luquita? Opa, eu. Você quase não falou no cast, pô. Eu deixei muito no mudo. Enfim, eu vou discordar um pouco de vocês, cara. Pode discordar à vontade. A cerveja do cara é horrível. Não, mentira. Obrigado. Eu gelei genuinamente. A primeira APA que eu tomei do Magal, essa aí de verdade, ela tava ruim, ela tinha alguma contaminação. Eu falei pra ele na época, aí depois eu provei de um novo lote dele. Mas acontece, né? Lógico. Estamos sujeitos a isso, né? Todos os caseiros estão. Tá sujeito a isso. E assim, foi legal. Vou contar rapidinho que o Magal, eu tinha visto o Magal pelas interwebs aí, nos Facebooks da vida, com a cerveja dele, só que eu não tinha feito contato com ele. Ele que fez contato comigo a primeira vez, quando ele viu eu indo na abertura lá da Meia Culpa, que é aqui em Cotia também, né? E eu dando uma avaliada nas cervejas dele. Ele curtiu o jeito que eu dava uma avaliada. Aí ele me convidou pra tomar as cervejas dele. Eu fiquei mó feliz, né, cara? Quando a gente ganha cerveja, é sempre bom. Senhor, aí, é festa na favela. Aí desde lá a gente sempre senta e tenta sentar, conversar algumas vezes. Faz até muito tempo que a gente não senta e conversa. Verdade. Mas aí eu sempre tô acompanhando aí o trabalho dele.
Inclusive, a anotação da APA que eu tenho foi do dia 23 de julho de 2015. Então vocês estão tomando uma versão bem mais nova do que eu já tomei. E como eu peguei 3 garrafas, eu não tomei essa nova, tá, Maurício? Eu ainda tô com uma anotação mais antiga. Na época o que eu peguei, mas é bastante parecido até com o que vocês falaram agora, né? A aparência de um âmbar para um cobre, muito limpa. Isso foi uma das coisas que eu sempre falei para ele, que era incrível como a cerveja dele era limpa. O creme também bem denso, persistente. E no aroma, no caso, que nem o Ron que estava comentando, precisava de um lúpulo para puxar mais para um americano. Eu, quando tomei, eu já senti mais, já tinha mais uma característica americana. Tinha muito cítrico, principalmente de casca de limão, e também vinha uma laranja, mas também não fugiu aí do que o Fafá falou, que era a casca de pão também, tinha um pouquinho presente ali. No sabor, ela se apresentou com um amargor lupulado leve, o malte também estava presente, e na época tinha aquele leve puxado do amargor um pouquinho oxidado, mas que é aquela questão, aquele conjunto de malte e lúpulo, dependendo, parece que está um pouquinho oxidado, mas é mais pelo conjunto mesmo. O corpo médio também, isso parece que ele manteve. A carbonatação, na época que eu peguei, ela estava com carbonatação um pouquinho baixa. Acho que isso foi uma das coisas que eu falei para ele também, que ela podia aumentar um pouco. No retrogosto, teve uma coisa que vocês, acho que todo mundo falou, que esse negócio de parecer ser madeira, que é um lúpulo terroso. Vem muito lúpulo terroso no retrogosto. E eu acho que era isso, assim, basicamente o que eu peguei na época. O que mais chamava a atenção, que era uma cerveja muito limpa, e tinha o amargor dela era limpo, né? Não é aquele amargor que prende. Até porque é uma APA e você espera que ele não prenda mesmo, que ele tem que ser limpo. Então realmente é uma boa cerveja, que dá vontade de tomar várias. Muito bom. E aí, Magal, a gente fugiu muito do que você esperava ou não? Não, eu acho que vocês estão bem dentro do que era a minha proposta. Eu até queria agradecer também algumas críticas que teve aí, eu aceito todas, de muito bom grado. E a minha cerveja, vocês estavam falando sobre a parte de filtro, né? Eu não utilizo o filtro industrial nessa cerveja. O que eu faço? Eu só utilizo ela na filtragem bem artesanalzona mesmo. O filtro dela eu utilizo somente no bagaço. Só que aí, obviamente, eu tenho um sistema que eu desenvolvi. Como é que eu vou falar? Um maquinário meio diferente. Eu que desenvolvi, eu pedi para um pessoal no Rio Grande do Sul fazer para mim. Até quem fez esse sistema para mim foi o Valmor Lohmann, alguma coisa assim. Mas não adianta vocês perguntar para ele, porque ele não vai falar qual foi o sistema. Eu desenhei e pedi para ele fazer. Só que fica tranquilo, não tem nada de filtro industrial, nada. É um sistema que eu consigo fazer essa filtragem aí, e eu procuro não perder nada nessa cerveja. Porque no filtro você acaba perdendo, né? Que você perde um pouco de corpo, perde algumas coisas. Perde mesmo. E eu... Pode abrir o jogo, você usa a sua meia, né? Eu utilizo a meia pra ver. Mas inclusive eu ia te dizer o seguinte, cara, já que você tem o desenho, vende esse negócio aí, bicho. Patente. Não, sei lá, com patente mesmo, porque, ó, de verdade, Magal, essa é uma das coisas mais impressionantes, por isso que eu perguntei se você tinha algum tipo de filtro aí, profissional ou algo do gênero, porque, eu vou dizer da nossa cerveja, sua cerveja é 800 vezes mais limpa. Então, obrigado. É a forma que eu faço mesmo. Eu tenho nessa parte esse sistema. Não vou falar pra você que é um sistema de filtro, porque não é um sistema de filtro, ele é diferente. Aí eu deixo ela clara assim. Na parte do lúpulo, eu utilizo realmente o lúpulo floral, que vocês estavam dizendo. Não sei se vocês querem que eu abra a receita pra vocês. Só se você se sentir à vontade, cara. Não se sinta nem um pouco forçado, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Não, fica tranquilo. Isso aí é o que é basicamente lúpulo. Eu só uso o Chinook mesmo, o Chinook. E o restante é básica, né? É a Pale Ale. Ela é o malte base, né? O Pilsen, Pale Ale e Special B. Não tem, assim... Aí, obviamente, tem as proporções, né? Que eu vou colocando, né? Que eu já não passo exatamente. Mas é basicamente isso. Aí, a partir do momento que eu já falei, você já sabe mais ou menos qual é a proporção. Acredito que saibam, né? Sim, dá pra imaginar já. Entendeu?
E o lúpulo é esse mesmo, é o lúpulo que geralmente é próprio para APA. Utiliza ele também em IPA, tá? Em IPA, mas para essa APA é ele que eu utilizo. E agora, a parte desse amadeirado que vocês falam, no começo eu não esperava que fosse ficar um gosto assim amadeirado, porque isso geralmente ele é de cerveja, é mais cerveja britânica, né, cara, que puxa pra esse terroso ou pra um amadeirado. Eu não esperava, aí quando teve foi uma surpresa pra mim, mas de certa forma foi até uma surpresa que pra mim não foi ruim, foi uma surpresa até interessante na época. Falei, poxa vida, né, uma APA meio amadeirada, né, eu não sei, a proposta ficou legal pra vocês, o que vocês acharam? Pô, achei sensacional, cara. Eu gosto bastante dessas características amadeiradas nas cervejas. Não é tão comum encontrar, pelo menos não na cerveja que a gente tem tomado. E eu, particularmente, curto bastante, bem legal. Sim, concordo com o Fabrício. Vocês gostaram. Eu queria que vocês experimentassem mais pra frente o meu carro-chefe. O Luquita já tomou, que é a minha Irish Red Ale, cara. Essa eu queria que vocês tomassem. Sim. Essa aí... A Irish Red dele é fodástica. Eu tinha também no dia que eu peguei, só tinha 2 garrafinhas. Eu optei lá por qual que tivesse 3, né, para distribuir. Mas o que eu queria ter pego mesmo era a Irish Red dele, que é fantástica. Não tem problema, a gente consegue fazer o esforço hercúleo de ir tomando a cerveja conforme você passar pra gente. Vai ser muito difícil, mas a gente consegue, Magal. Fica tranquilo. Tudo bem. Aí é só vocês me falarem mais ou menos quando vocês... Que a gente dá um jeito, eu vejo como é que eu envio pra vocês isso aí. A gente vê como é que vocês pegam essa cerveja. E aí vocês provam também e fazem, por favor, a crítica pra mim. Pode deixar, pode ficar tranquilo. A gente vai, como disse o Fafá, a gente vai fazer esse esforço aí. Sofrer um pouquinho, né, Fafá? Com certeza, vai ser horrível. É porque você não sabe, Magal, mas você tá falando com 2 caras aqui que do grupo que preferem as Red Ales, que é o Yuri e o Fabrício. Os 2 são apaixonados por Red Ales. Ah, poxa vida, que bom. Aí, só que a Red eu já não vou falar nada do que tem nela. Isso, manter o segredo, Essa Red, cara, ela é meu carro-chefe. Onde eu coloco, a galera quer tomar, entendeu? Essa aí já é a minha cerveja que mais sai, né? O pessoal gosta muito dessa cerveja. E o que eu gosto é a cor dela. A cor dela, você dependendo do copo que você põe, ela fica um degradê perfeito, cara. É impressionante. E aí eu fui desenvolvendo e ficou assim, é muito bacana. Vocês têm que ver. Show de bola. Faremos isso. Bom, vamos para alguns recadinhos? Vamos! Bom, primeiro recadinho importante, não deu para comentar da última vez, o Itamar, depois que a gente avaliou a cerveja dele aqui, do Cerveja Feita em Casa número 4, ele fez alguns comentários sobre o que a gente tinha falado, né? E, Luquita, ele falou bastante coisa aqui, acho que dá até para você entrar no debate aqui, né? Uhum. Ele começou assim, ó. Fala, Rodrigo, tudo bem? Vi o podcast lá, gostei bastante. Gostei das críticas, achei muito bem apontado por vocês. Sobre a Barley Wine degustada, a garrafa que eu tinha te dado, acredito eu, há uns 2 anos, ela já estava maturando, né? Possivelmente a causa baixa do lúpulo, né? Pelo tempo de maturação. Mas o lance de corpo está devidamente anotado. Que a gente tinha comentado que faltou um pouco de corpo, né? Sim. Um lance interessante sobre o torrado, acredito eu, ser o malte Melanidina, que a gente comentou lá, se tinha sentido, lembra? Tinha bastante, né? Malte torrado. Isso, ele falou que provavelmente é o Melanidina. Me foi apontado pelo Rodrigo da Sinatra, e meia culpa, que a utilização de mais de 8% desse malte gera uma leve adstringência ou sensação de torrefação não natural. Já arrumei isso e ficará muito boa. Chegou bem nisso, né? Que a gente falou que era bem malte torrado e café, né? A gente sentiu bastante, né? E aí ele fecha o comentário falando: contudo, a próxima será uma English Barley Wine, que é meu estilo preferido. Pode deixar que separe uma garrafa. Então, em breve teremos aí mais cervejas do Itamar também, pra gente comentar. Obrigado, Itamar.
Muito obrigado. Dessa vez, vou até pedir pra você dar uma garrafa a mais, pelo menos, pra gente fazer uma degustação aí mais interessante. Mandar lá pro interior. Isso, exatamente. Não chegou no interior da última vez. Não chegou. Segundo recadinho importante, nós temos um Patreon. Sim, o Patreon é uma ferramenta de financiamento coletivo, né? Como se fosse um patrocínio mesmo para a gente manter a estrutura do site e dos podcasts. Você pode entrar em patreon.com/cervejaquesac e lá a gente costuma postar sempre os podcasts, né, que a gente lança, e tem lá uma meta, inclusive, para a gente voltar com o Drops de Malte, que o pessoal até gostou bastante, mas realmente é um pouco inviável da gente manter ele no ar por enquanto. A gente precisa realmente passar isso pro Rafa editar, né, Rafa? Você vai gostar de editar mais um podcast pra gente? O Rafa agradece. O Rafa agradece, mas para isso a gente precisa atingir uma determinada meta que tá lá no Patreon. Aliás, Cerveja Quissac é nosso codinome para tudo, né, Yuri? Exatamente. Onde estamos? Estamos no Facebook, facebook.com/cervejaquissac, no Instagram, @cervejaquissac, no Twitter também, @cervejaquissac, no Flipboard, é isso, Ronquidão? Flipboard tem uma revista lá nossa. Isso, a revista nossa lá. No Pinterest, com várias pinagens. Muito bom. E a gente tá para lançar aí, já fiz toda a inscrição, tudo direitinho, só precisa fazer um jeito legal de começar. Em breve teremos o Periscope do Cerveja Quissac. Esse é o Ronquidão, minha gente. Sempre com novidades. Muito bom. A gente descobre as coisas durante a gravação, impressionante. Não vou admitir que o senhor nobre deputado acuse o deputado Rodrigo de surpreender-nos a todos. Isso é uma calúnia, o senhor é um mentiroso, Vossa Excelência é um caluniador. Não, mas é interessante que a gente às vezes não sabe muito como cobrir alguns eventos de cerveja e tudo mais, né? E até fazer alguns reviews, algumas degustações interessantes. E aí veio a proposta de fazer um Periscope, né? E em breve aí teremos algumas novidades interessantes no Periscope. Mais algum recadinho? Acho que agora foi, né? Acho que agora foi. Então eu queria primeiro agradecer a presença do Magal, que nos trouxe essa cerveja excelente. Muito obrigado, Magal. Obrigado. Eu poderia dar um recadinho aí? Claro. À vontade, cara. O espaço é seu. Então, assim, vai ter um evento aqui na nossa região e nós estamos patrocinando. A gente levou um tempo até para conseguir trazer esse cara para cá. Não tem tanto a ver com cerveja, mas nós vamos fazer a nossa cervejaria que está patrocinando. E vai ter um quiosquezinho, um standzinho da Magaland lá no dia. Nós vamos fazer sorteios de kits para quem comparecer ao evento. A gente vai fazer um workshop com o baixista da banda Angra, o Felipe Andreoli. Pô, legal. Olha só. A gente vai trazer ele aqui em Cotia agora dia 27. Gostaria aí que todos entrassem aí e quem quiser participar do evento, se cadastrar lá. Tá bom? Excelente. Vai estar no... É só entrar lá na página da página da Magaland, não, no Facebook, na página nossa, né, da Magaland, no Facebook. Lá já tem como é que você consegue reservar seu espaço para você assistir lá, e até vai ter algumas vendas de ingressos também, e aí consegue ir para lá. A gente tá com umas parcerias bacanas aí, e eu queria até chamar todo mundo aí pra ajudar a gente nesse evento, né, cara? Vai ser bacana. Com certeza. Com certeza. O link está no post, por sinal. Se você não conseguiu encontrar, tá o link aí no post para ir direto para a página do evento. Nós somos a Magaland, nós somos uma cerveja regional, nós estamos aqui na região de Cotia e nós somos mais restritos. Você acha, a gente só acha a nossa cerveja em alguns estabelecimentos assim mais meio diferente. Barbearias, restaurantes 5 estrelas tem a gente também. Só dá uma procurada. Lá entrando na página também tem uma relação de alguns lugares que você pode achar. Muito bom. Queria agradecer também a presença do Luquita. Muito obrigado, Luquita, mais uma vez. Opa, sempre. Eu que agradeço aí a participar, o Maurício por ceder aí mais algumas cervejas. Obrigado. Mas é isso aí, muito obrigado, pessoal, por vocês terem participado. Queria também agradecer o Fafá e Yuri. Imagina aí, pros fãs do Luquita, lembrem-se que ele vai passar pra gente uma lista das coisas que ele gosta. Isso, importante. Assim ele vai dar pito na gente lá no cast. Pode deixar.
E fiquem ligados no site, sempre com novidades. Fiquem ligados também no nosso outro podcast, o Cerveja Pod, com degustação de cerveja e temas variados. Magal, você fica convidado já para falar um pouco sobre marketing cervejeiro. Acho que vai ser interessante. Uhum. E até a próxima, com cerveja feita em casa. Até a próxima, galera. Valeu! Até a próxima. Falou! A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.